Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live do movimento Cuidar e Transformar. Vai dando o pessoal entrar. Hoje a nossa live vai ser com o psicólogo Maurício Barros. E o movimento Cuidar e Transformar, ele veio da necessidade de algumas pessoas, né, de ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito do corpo, a respeito da casa, falando um pouquinho a respeito dos aspectos psicológicos, né? Maurício já está por aí. Boa noite, Maurício. Boa noite, Divânia. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para mandar coraçõezinhos, né, Maurício? Quem assistiu a última live do Maurício sabe do que eu estou falando, né? E o tema da nossa live de hoje, ele surgiu de sugestão de alguns pacientes e colegas e pessoas que assistem a nossa live, que se emocionaram muito com a live sobre o Natal, que o Maurício fez, que ele trouxe muitas reflexões, né, reflexões profundas a respeito da data, e aí eles sugeriram que o Maurício falasse esse mês sobre a Páscoa, né? Que ela já está aí, batendo na nossa porta. E daí surgiu o tema Renascer a Cada Dia. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luciane. Boa noite para todo mundo que está aí nos ouvindo ao vivo e vai nos ouvir posteriormente. Isso. Tema bem profundo, né, Maurício? Muitas reflexões. Sem dúvida. Podemos começar ou não? Podemos. O pessoal vai chegando. Então, bom, a primeira coisa que a gente fala é o básico. Estamos na época do ano de comemoração da Páscoa e para que a gente balize o nosso entendimento, conhecimento, a gente começa dizendo que a Páscoa é uma celebração milenar dos povos que vivem no hemisfério norte, comemorando o início da primavera e nessa chegada da primavera eles celebravam dando ovos, porque é um sinal de fertilidade. E não deixavam de festejar, de celebrar, porque a celebração, simbolicamente, ela tem um efeito na nossa saúde psíquica e emocional. Celebrar passagens, celebrar momentos, celebrar vitórias, essa celebração, ela tem uma função de nos fortalecer, de incorporar qualidades e competências que a gente aplicou na nossa jornada, fazendo a gente se sentir mais autoconfiante, fazendo a gente ter uma autoimagem melhor. Então, intuitivamente, esses povos nômades do hemisfério norte tinham essa época do ano. Essa festa, ela foi incorporada pelo povo judeu, era uma festa pagã, o povo judeu criou uma festa chamada Pessah, e começaram a celebrar no mesmo dia da festa nômade de início da primavera, a festa de libertação do povo judeu da escravidão no Egito. E
posteriormente aqueles 40 anos que eles passaram no deserto em direção à Terra Prometida. Na vinda de Jesus, sua passagem pela Terra, o cristianismo celebra a Páscoa como o renascimento, a vitória de Jesus com a vida sobre a morte que ele teve na crucificação. Então, nós temos celebrações acumulativas aí. E o tema, ele se entrelaça, né? Desde os nômades, que celebravam a primavera, que não deixa de ser um renascimento, o início de um ciclo e o encerramento de um outro ciclo. O povo judeu, que encerra um ciclo de escravidão para um ciclo de liberdade, ou renascimento de um povo, sem estar sob o jugo de nenhum tipo de poder que viesse ali explorar, até Jesus, que simbolicamente vence a morte por conta da ressurreição ou renascimento. Então, essa breve explanação, ela nos posiciona por que nós estamos falando sobre isso na data de hoje, quarta-feira pré-Páscoa, ou quarta-feira da Semana Santa. Sim. E essa correlação agora com os dias de hoje? Desculpa, eu não ouvi. Essa correlação do renascer com a gente nos dias de hoje. Essa correlação, ela é bem abrangente, tá certo? A nossa sociedade, a nossa cultura, ela impõe para a gente, Luciane, uma dosagem muito grande de inconsciência. A cultura consumista, ela depende de um sistema econômico chamado capitalismo. Esse sistema econômico e essa cultura do consumismo, ela cobra da gente um valor na nossa utilidade. Ela cobra um valor no nosso trabalho. Afinal, para um sistema consumista, capitalista, o valor de uma pessoa está em trabalhar para poder ganhar um salário, para poder comprar coisas e, através dessas aquisições ou consumo, ele precisa trabalhar mais ainda para ir pagando e, dessa forma, movimentar essa grande engrenagem que a gente está submetido. Essa condição, ela precisa ser alimentada a partir da imposição que a gente recebe até de uma forma subliminar, como se fosse uma lavagem cerebral, determinando coisas que supostamente deveriam ser importantes para nós. O status, a aprovação de terceiros, isso, de uma forma material falando, a marca da roupa que você utiliza, o valor do relógio que você usa, o modelo do seu celular, a marca do seu carro, a sua casa, os objetos que você possui dentro da sua casa e, mais recentemente, a objetificação até do seu corpo. Porque o corpo humano, nas últimas 2 décadas, principalmente, ele acabou se tornando como um objeto que pode ser comprado e, a partir dessa aquisição, você pode ter algo para poder exibir e conseguir a sua autoafirmação. Então, a gente vive dentro de uma condição que promove uma vida irrefletida, uma vida onde a gente não vive, a gente sobrevive, aonde a gente não age a partir das nossas escolhas, a gente reage, a gente meio que segue a boiada, a manada, cumprindo essa demanda da sociedade consumista e capitalista, esquecendo e se afastando da verdadeira essência de cada um de nós, que é a essência divina, a essência que a gente
não é esse corpo, e o valor que existe nas coisas materiais é um valor relativo, que eu sou mais do que a minha mente, sou mais do que o meu corpo, sou mais do que os bens que eu possuo. Eu sou consciência. Se você for religioso, você pode dizer que você pode até se identificar com a palavra alma, um princípio de escolha, um princípio de livre-arbítrio, um princípio de evolução, de crescimento, de melhoria contínua, um princípio onde você vai dar sentido na sua vida a partir de um propósito, de um valor que não está nas questões externas, mas está nos valores morais que você acumula, que você cultiva e que você pratica na sua vida. Então, eu estou tentando apresentar aqui, e acabei me alongando, numa ideia que hoje nós vivemos num piloto automático e numa correria desenfreada que nos afasta da nossa essência, do nosso verdadeiro eu, da nossa alma. E quanto mais longe a gente está da gente mesmo, maior é a sensação de vazio, maior é a insatisfação, maior é a nossa carência e a busca que acaba sendo preenchida por aquilo que as pessoas falam que é importante, não aquilo que a minha alma pede. Mas como é que eu vou saber o que a minha alma pede se eu passo o dia correndo que nem um louco, tapando cada 5 minutos que eu tenho de tranquilidade, ou de paz, ou de escuta, com informações inúteis através do meu celular, de outras telas que me apresentam nas redes sociais, nos comerciais e nas propagandas, aquilo que eu deveria achar que é importante, que é certo. Essa conversa está meio complicada ou está dando para ir? Não, tá tranquilo. A proposta do nosso diálogo dessa noite é entender que renascimento tem a ver com eu assumir as escolhas da minha vida, quebrar esse ciclo de repetição, de piloto automático, de correria desenfreada, e me permitir vivenciar de forma integral essa experiência que é a vida, esse milagre que foi um presente dado pela misericórdia e amor de Deus, do universo, seja lá o nome que você quiser dar. Que a vida é mais do que trabalhar para pagar boleto. A vida é mais do que o prazer imediato. A vida é algo maravilhoso, é algo que tem um sentido e um propósito. E essa data, que é a Páscoa, onde a gente celebra o renascimento, ela pode, se você quiser, se você escolher, se você tiver por finalidade aproveitar essa nossa reflexão, marcar um renascer, marcar um início de um novo ciclo, aonde você redefine as suas prioridades, aonde você passa a colocar mais importância naquilo que você é e naquilo que você sente, do que naquilo que você faz e naquilo que você tem. Porque o que você faz, uma hora você vai parar de fazer. Aquilo que você tem, uma hora não vai ser mais seu. Mas aquilo que você sente, aquilo que você é, isso é eterno. Esse é o verdadeiro valor. O simbolismo do renascimento, a vitória sobre a morte, eu poderia trazer para vocês de uma forma bem simples. Que morte é essa? Não fique assustado. A morte que eu estou me referindo é a morte em vida que a maior parte das pessoas está experimentando hoje. Uma vida não refletida corresponde à morte. Uma vida onde você só repete coisas que você já está acostumado, sabe fazer e lhe são seguras, corresponde à morte. Renascer pode ter como símbolo quebrar um ciclo de repetição e estar disposto a viver coisas novas.
quebrar um ciclo de repetição e deixar de dar valor a coisas úteis, materiais, e valorizar mais aquilo que é espiritual, que é emocional, que tem a ver com a tua vocação. Isso é um renascer, é sepultar um eu velho que vivia de acordo com padrões sociais e culturais e renascer para a vida eterna. E que vida eterna é essa? É a vida onde você cultiva os valores que você vai levar por toda essa existência. E se você acreditar na vida após a morte, você vai levar até após a morte desse corpo. Fui Sim. muito longe? Não, não. Então tá Isso tem bom. muito a ver com autoconhecimento, né, Maurício, também, da gente saber o que quebrar ciclos. A gente precisa primeiro conhecer o que a gente quer, né? Então, o autoconhecimento é um pré-requisito para esse renascer. Em primeiro lugar, é a conscientização de que eu estou vivendo distante daquilo que era a minha verdadeira missão, a verdadeira proposta. Eu não vim aqui para a Terra somente para trabalhar que nem um condenado, para comprar coisas que eu nem quero muito, gastando a minha saúde para poder ganhar dinheiro para pagar essas coisas que, na verdade, eu nem uso, para mostrar e impressionar gente que, na verdade, eu nem gosto e nem respeito tanto. Parece dura essa fala, mas não é minha. Eu estou só reproduzindo aqui para vocês. A maior parte das pessoas passa a vida inteira trabalhando e gastando a saúde para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar coisas que não vai usar, para poder impressionar pessoas que nem respeito lhe têm. Então, essa conscientização já deveria ser um chacoalhão, um puxão de orelha, um tapa na cara, para eu realmente determinar quais são as minhas prioridades. O que realmente eu estou fazendo com a minha vida? Das 16 horas que eu passo acordado, como eu estou utilizando o meu tempo? Para alguma coisa que realmente faz sentido, tem um propósito, ou eu estou simplesmente num ciclo de repetição indeterminado, onde o tempo vai passando e cada vez o tempo parece passar mais rápido. Não é que ele está passando mais rápido, é que cada vez você está mais inconsciente da passagem do tempo. E a finalidade desse sistema é justamente isso. Quanto mais você ficar entretido, distraído, menos você vai escutar a tua essência, a tua alma, a tua consciência, e mais você vai seguir esse caminho das vacas, esse padrão, esse piloto automático, que só é vantajoso para esse sistema de consumo. Tá, mas eu preciso viver. Eu tenho aluguel, eu tenho conta de luz, de internet para pagar. Tá certo. A vida é constituída por obrigações. Muitas. Mas também nós temos muito tempo para poder viver. E o que está acontecendo como fenômeno, especialmente no pós-pandemia, é uma quantidade grande de gente que perdeu o balanceamento. No seu tempo livre já não vive mais, sobrevive. No seu tempo livre se ocupa e se distancia cada vez mais daquilo que é realmente, porque está sendo bombardeado por uma quantidade infinita de informação que cada vez mais hipnotiza as pessoas. Eu não preciso falar que o próprio Instagram que a gente está utilizando aqui tem o que a gente chama de algoritmo, que é um programa que analisa cada segundo que você passa olhando alguma coisa e calcula para ver se você tem ou não tem interesse para reapresentar esse conteúdo, fazendo com que você se vicie e fique o máximo de tempo nesse programa como tela, porque quanto mais tempo você passar olhando para esse aplicativo, esse programa, mais eles conseguem colocar propaganda e capitalizar em cima disso. E aí foi feita uma pesquisa na Inglaterra com mulheres de 30 a 40 anos que eram mães, independente do número de filhos, 1, 2 ou 3. Quanto tempo elas passavam por semana em redes sociais?
Pasme, deu mais de 7 horas. Então, assim, uma mãe que poderia estar convivendo, educando, usufruindo do crescimento dos filhos, ela estava se alienando em redes sociais e fugindo e perdendo ou desperdiçando a oportunidade de ver os filhos crescerem, que, na maior parte das vezes, foi uma escolha dela em ser mãe. Então, eu estou citando alguns exemplos de uma vida distanciada, uma vida que a gente precisa diagnosticar e, a partir da nossa escolha, ter o desejo de enterrar para que possa abrir espaço para renascer uma outra oportunidade de viver de uma forma mais consciente, mais proveitosa, para ter um aproveitamento melhor do tempo que a gente tem. Afinal, esse tempo não volta mais. Não adianta aquela mãe falar assim, nossa, minha filha está grande, eu nem vi ela crescer. Não, não viu. Ou estava trabalhando demais, ou estava muito tempo nas telas, mas tudo menos está ali naquele momento, consciente, aproveitando e gozando dessa oportunidade maravilhosa que é a troca afetiva. Sem dúvida. Você falando isso daí, me veio à mente, assim, hoje em dia a gente vai para restaurantes e a gente observa na mesa, a família está lá, mas cada um, pai, mãe, cada um no seu celular e as crianças também na telinha assistindo desenho, ou às vezes estão assistindo coisas que os pais nem viram, né? Nem estão vendo o que eles estão assistindo. Eu me lembro que eu estava num restaurante e a hora que eu olhei, a criança estava vendo o que ela estava vendo não era apropriado para a idade dela. E aí eu comentei com as meninas na mesa, olha, pai e mãe, cada um no seu computador, a criança está na telinha assistindo coisas que não tem nada a ver, não é? Ó, dá uma olhada aqui que a criança está assistindo. Eu quase levantei e fui chamar a mãe lá, falar, filha, se liga, né? Tem uma família aí, vamos conversar. Mas casais também a gente observa, né? Na mesa, cada um também não tem mais diálogo entre os casais. Isso daí é uma coisa muito, é fundamental numa relação, né? Gozar a vida, uma vida mais plena, mais efetiva, ela envolve as relações interpessoais. E é justamente na relação com o outro que eu vou dar um valor e um sentido para a minha vida. É na relação com o outro que eu evoluo. É na relação com o outro que eu consigo um aperfeiçoamento. Se a minha missão aqui na Terra é aprender a amar mais, amar melhor, amar um número maior de pessoas, eu só vou cumprir essa missão através da minha relação com o outro. Eu posso me amar sozinho. Existe a autoestima, que é o amor pessoal, mas é um tipo de amor. O amor realmente que engrandece, que dá sentido de propósito, é o amor ao próximo. Uma vida que vale a pena é uma vida claramente dedicada a fazer a vida do outro melhor do que se não tivesse te conhecido. E isso só acontece de forma presencial e numa interação legítima. Por que eu falei isso? Porque o pós-pandemia, e eu repito, inaugurou uma modalidade onde as pessoas acreditam que não é necessário a convivência. Eu estou sozinho em casa, mas eu tenho a impressão que eu não estou, porque tem mais 2 ou 3 pessoas no WhatsApp mandando florzinha, mandando imagem de Nossa Senhora, mandando um boa noite copiado de um para o outro. E eu estou sozinho fisicamente, mas eu tenho a impressão que eu não estou. Eu vivo a minha vida sem visitar ninguém, sem receber nenhuma visita em casa. Mas no meu Facebook tem muitos amigos. E quando eu coloco uma foto, eu recebo várias curtidas. E essas curtidas me dão a impressão que está havendo uma troca. E na verdade não está. Porque essa troca intermediada
ela não tem o efeito de nos alimentar afetivamente e de nos proporcionar esse crescimento e evolução que só no convívio pessoal acontece. A coisa mais fácil do mundo, Luciane, é você ter um namorado em Rondônia e namorar via internet. O amor vai ser eterno. Não vai ter briga, vai ser maravilhoso. Experimenta passar uma semana com essa pessoa, dormindo e acordando 24 horas com ela. É aí que você vai ver realmente se existe amor. E é aí que esse amor vai ser testado nas suas qualidades e virtudes. Se você for paciente com essa pessoa, se você for compreensivo e aceitar ela como é, se você tiver um entendimento que ela tem defeitos, mas você também tem, se você aceitar esses defeitos no desejo que ela aceite os seus, que você entenda que as qualidades elas podem superar esses defeitos, e aí uma convivência se estabelece, abrindo um caminho para que eu ofereça afeto e me abra para receber afeto. E é nessa troca ao vivo, intransferível, que a gente consegue se satisfazer nas nossas carências legítimas e crescer de forma afetiva e efetiva. Outra questão. Pessoas que pensam como eu, sentem como eu, têm os mesmos gostos como eu, não é difícil conviver, mas também não me agregam muita coisa. Existe um sábio que uma vez disse: se numa sala duas pessoas estiverem pensando igual, uma é dispensável. Essa frase se generaliza para a nossa vida. Conviver com pessoas diferentes é o que nos agrega. Conviver com uma pessoa que tem uma religião diferente da minha, que tem um time de futebol diferente do meu, que tem uma ideologia política diferente da minha, que tem gostos diferentes do meu, que tem formas de enxergar a vida diferente da minha, é que vai me agregar, vai me fazer enxergar por uma outra perspectiva, vai fazer eu questionar as minhas crenças para ver se eu quero mantê-las ou substituí-las por outras melhores, que vai exercitar minha paciência, vai exercitar a minha compreensão, a minha aceitação, a minha tolerância. Perceba, e a internet, as telas, elas agregam um valor tremendo na vida da gente, desde que ela seja equilibrada e utilizada de forma correta. E hoje, ela acabou subvertendo as nossas relações interpessoais e se colocando como um intermediário entre eu e o outro. E ou você mata essa parte para renascer a convivência que nós perdemos de antes da pandemia. Se você se abrir para poder sair com seus amigos, fazer um churrasco como você fazia, não faz mais, receber uma visita para comer um bolo e tomar um café, sair mais, conviver mais, abraçar mais, beijar mais, conversar, olhar no olho, isso daí corresponde a um tipo de renascimento. Nós estamos falando do renascimento das relações interpessoais, mas eu posso até trazer um outro tipo de renascimento que também precisa ser reavaliado a partir da utilização da tecnologia. Você citou um restaurante onde as pessoas, em vez de conviverem, conversarem, cada um estava no seu celular. Eu vou citar uma viagem para Ubatuba, onde eu sentei numa cadeira de praia e finalmente eu comecei a ouvir o barulho do mar e senti aquele cheiro gostoso de maresia. E quando eu olho para a minha direita, eu vejo uma quantidade enorme de pessoas sentadas na praia, em vez de estar olhando o mar, de estar olhando as pessoas, de estar olhando a natureza, estavam com o celular na mão. Aí eu olho para a esquerda, mais gente olhando no celular. Então, as telas, elas acabaram aprisionando não só as nossas relações, mas as vivências do cotidiano.
momentos onde você está sozinho com o seu próprio pensamento, ou você está sozinho com o ambiente externo. Olha que interessante isso. Eu não sou saudosista. Saudosista é o sujeito que enaltece o passado. Não faço isso porque eu sou realista. O passado tinha defeitos, mas também tinha qualidades. Então eu quero trazer de volta as qualidades e deixar os defeitos. E também não sou saudosista a ponto de querer que não se use mais celular e internet. Seria uma hipocrisia. Essa ferramenta é maravilhosa para muita coisa. Mas eu vou citar um exemplo. Quando eu ia no banco, trabalhando como office boy, guardinha, eu ia para a fila do Bradesco e tinha uns 6, 7 pessoas ali na minha frente na fila. E aí eu tinha que esperar para poder ser atendido como guardinha. E aí, naquele momento, não tendo celular, a gente fazia uma coisa muito esquisita que fazia antigamente, que era conversar com as pessoas na fila, puxar papo com pessoas que às vezes eu nem conhecia. E quando não tinha ninguém para conversar, as pessoas estavam carrancudas, ocupadas, a gente fazia uma outra coisa que não se faz mais hoje. Chama ficar quieto, calado. Fazendo o quê? Ouvindo um fone, vendo no celular alguma coisa? Não. Ouvindo o próprio pensamento, ouvindo o coração para poder saber o que eu estou sentindo naquela hora, pensando na minha vida, pensando no que eu fiz, pensando no que eu tenho para fazer. O excesso de tela e os algoritmos das redes sociais, eles acabaram nos aprisionando e tirando da gente esses momentos. Eu vejo pessoas caminhando na marginal, em vez de aproveitar o exercício físico para ter um momento de contato consigo mesmo, estão caminhando com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa ou conversando com alguém em algum lugar, certo? Menos fazendo. Então, o que eu poderia dizer? Que o corpo está ali, mas a alma está em outro lugar. Muito provavelmente entretida com algo que não lhe agrega muita coisa. Sim, uma coisa que eu estava pensando também, a gente é acostumada a fazer as coisas tudo da mesma forma, né? Às vezes, assim, vai até no automático. Então, eu sempre pego o mesmo caminho para ir para o meu trabalho e volto pelo mesmo caminho. E normalmente eu estou com o rádio ligado, eu estou brigando com o cara que está andando rápido, está devagar na minha frente, não consigo passar. O que eu não estou percebendo? O caminho. Eu não estou percebendo a natureza ao meu redor, eu não estou percebendo, ou mesmo na caminhada, que nem você falou, né? Eu estou caminhando, eu estou deixando de ouvir os pássaros cantarem, eu estou deixando de observar as árvores. E uma coisa assim, esse final de semana eu fiz um trecho do Caminho da Fé. E foi de Águas da Prata até Andradas, foram 32 quilômetros. Então, um trajeto grande, né? Muito. E no caminho, eu fiz questão de, alguns momentos, estar caminhando sozinho. Porque o lance de você ir conversando com as pessoas é legal, porque agrega e tal. Mas a hora que você caminha junto é você com você. E aí você vai pensar nas suas mazelas e nas coisas que você precisaria estar melhorando na sua vida. Então, esse momento da gente parar e analisar é fundamental, né? Eu vou dividir a tua fala em dois, para poder comentar ela. A primeira, você falou em ir trabalhar pelo mesmo caminho e ouvindo rádio e distraída de forma automática. Eu posso dizer que isso não é sobre ir trabalhar. Isso pode ser sobre a vida inteira. Quantas pessoas que não passam a vida inteira não vivendo, repetindo hábitos automatizados. E quando vê, já está no dia 17 de abril e ainda está se lembrando do que fez no Natal. Mas a vida está passando muito rápido. Não está. O tempo, ele flui sempre da mesma forma. A tua percepção de tempo ela é alterada porque, na verdade, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você está vivendo tanto no piloto automático, tanto no automatizado, que você não percebe o caminho
que você está andando. Então, a tua primeira fala, ela pode ser o micro do macro, que é a vida inteira. Eu posso chegar no final da vida e falar assim, estou com 70 anos e não vi a vida passar, porque liguei o piloto automático lá nos meus 25, e agora eu estou vendo que a vida passou e eu não curti, não aproveitei, não vivi, porque eu entrei numa correria desenfreada e não aproveitei cada momento, porque eu não estava consciente ali. Eu estava simplesmente reativo, não ativo. E a segunda questão é o silêncio e a solidão são positivos na medida que promove o encontro entre você e a sua alma, a sua essência. Quando você estava caminhando, você estava escutando os seus pensamentos, os seus sentimentos e refletindo sobre a sua vida. E eu vou estender isso para a questão da espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é supra-religião. Espiritualidade é o contato que você tem com o divino, seja ele qual for o nome que você quiser dar. Cristão, católico, espírita, budista, islamista, judeu, não importa. As pessoas religiosas, elas rezam muito, pedindo coisas para esse poder superior, o nome que ela der. Mas elas não ficam quietas para ouvir a resposta que ele tem para oferecer, porque está correndo tanto que não tem esse tempo. Uma vida mais refletida, uma vida menos corrida, uma vida onde se privilegia cada momento de forma equilibrada. Tem hora para eu conviver, tem hora para eu usar o celular, mas também tem hora para eu fazer silêncio, tem hora para eu estar comigo, tem hora para eu meditar, ou orar, ou rezar. O que não dá é para a gente viver essa vida no piloto automático, dessa forma caótica, dessa forma desenfreada. Então, o que eu proponho como exercício é a conscientização de que o que eu estou colhendo não está me satisfazendo. E se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou colhendo, é minha única responsabilidade e obrigação mudar o que eu estou plantando. E nós estamos na Páscoa, data de renascimento. Então, existe um momento melhor para eu escolher parar ou diminuir comportamentos que não estão me agregando e começar comportamentos novos que podem me trazer mais qualidade de vida, mais satisfação, menos ansiedade, menos depressão, menos compensações, menos cansaço. Cansaço. A cada 10 pessoas que eu pergunto, e aí, como é que você está? 9 respondem que estão cansadas. Por que tanto cansaço? Porque existe uma exigência acima do equilíbrio. Então, se a gente pudesse refletir sobre essas questões, a gente poderia refletir sobre a necessidade que a gente tem, urgente, de reavaliar a forma como a gente está vivendo a nossa vida e se propor a um renascimento. O ciclo de repetição que nós vivemos, de forma não pensada e refletida, corresponde à morte da alma. A alma é a parte evolutiva. A nossa consciência, ela quer se expandir, ela quer crescer, ela quer que você seja um pouco melhor a cada dia. E quando você entra num ciclo de repetição, na zona de conforto, quando você faz sempre a mesma coisa, acorda na mesma hora, toma o mesmo café, vai para o trabalho pelo mesmo caminho, faz o mesmo serviço, conversa os mesmos assuntos, volta para casa, assiste o mesmo jornal, a mesma novela, dorme na mesma hora, e quando chega no final de semana, você pega a família e vai no mesmo restaurante, na mesma pizzaria, abre o cardápio, tem 150 tipos de pizza. Que pizza que você pede? A mesma que você pede sempre. E em vez de aproveitar ali com a família, está todo mundo com o celular na mão. E aí eu termino, domingo eu passo o dia dormindo, para na segunda-feira acordar e repetir aquele mesmo ciclo. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 35 anos. Isso corresponde à morte da alma. A nossa consciência, ela precisa do novo, ela precisa do diferente,
Então, eu preciso, de alguma forma, assumir a possibilidade de escolher, ou estar mais consciente das minhas ações, ou preferencialmente estar aberto à mudança. É ir trabalhando por outro caminho, ir observando aquilo que eu não observava, conversar com pessoas que eu não converso, me interessar por assuntos que não me interessavam, ler coisas que eu não lia, aprender coisas que eu não sabia. Essa é a proposta. Não é possível a gente viver esse renascimento se a gente está apegado à zona de conforto e a um ciclo de repetição. Renascer significa nascer de novo. E se a gente for falar de uma forma bem prática, há 100 anos atrás, o sujeito nascia sapateiro e morria sapateiro, porque o pai dele era sapateiro. O sujeito casava e o casamento era até que a morte o separe. Hoje, uma pessoa, ela pode ter 2 ou 3 profissões no decorrer da vida dela, tranquilamente. Ela pode ter 2 ou 3 famílias, porque antigamente a gente morria com 50 e poucos anos, hoje você pode viver até mais do que 90, e você pode realmente escolher, se você não está feliz, uma separação e casar novamente, agregar outras famílias. Antigamente você nascia em Amparo, morria em Amparo. Hoje não existe barreira. E vivemos num mundo onde existe uma universalização. As coisas são compartilhadas. Eu posso me mudar. E está acessível que não estava antes. Eu posso pegar um avião e conhecer outros países, aprender novas línguas. Então, vivemos num momento onde as oportunidades de crescimento e evolução e de viver de forma plena é muito grande. Mas, infelizmente, uma maioria massiva de pessoas escolhe por não viver, escolhe por repetir, ou viver como era 100 anos atrás. Eu não estou feliz, mas eu estou acomodado e seguro. Então eu vou empurrando. Empurrando até onde? Até a hora que acabar. Renascimento é escolher pela vida, é escolher pelo novo, é escolher por oportunidades que venham lhe agregar e transformar você numa pessoa melhor. É entrar em contato com a tua essência, com a tua vocação e colocá-la em prática, nem que for por breves momentos do dia, mas não matar a tua essência, a tua vocação e a tua alma, porque se você calar ela, você vai manifestar todo tipo de desequilíbrio. Uma pessoa infeliz, distante da vocação, da essência, da alma dela, ela se sente insatisfeita. E aí o que ela faz? Ela bebe demais, ela come demais, ela compra demais, ela usa droga, ela se entope de remédio, seja lá o que ela faz, porque o exagero ele esconde a falta. E qual é a nossa falta em essência? A nossa falta diz respeito a mergulhar nessa cultura de que a vida é essa correria desenfreada e deixar de aproveitar a magia do momento, o milagre que é o momento. Renascer é a cada dia. Cada dia que você abre os olhos, você está renascendo para a vida. E a cada dia que você acorda, você tem infinitas oportunidades pelo seu livre-arbítrio de fazer ou deixar de fazer. Mas, Maurício, e as minhas obrigações? As obrigações existem. Mas você tem o livre-arbítrio de que forma que você cumpre a sua obrigação. Como uma pena ou como uma oportunidade maravilhosa de colaborar com aquilo que eu sei fazer para a sociedade. Como a forma que eu tenho de adquirir o sustento para poder promover a saúde, o bem-estar e o conforto das pessoas que eu amo. Como uma forma de me sentir orgulhoso por poder ser alguém que tem saúde e, por um tempo, é útil para a sociedade. Então, entenda, sempre existe escolha. Por mais que não pareça, existe. E se você tem dificuldade de enxergar essas escolhas, não seja orgulhoso. Com humildade, converse com outras pessoas. Peça uma orientação para um profissional, peça orientação para um sacerdote, um pastor, um padre, um orientador espiritual, religioso. Converse com uma pessoa mais velha, que tem mais experiência de vida do que você. Eu garanto que
de algum lugar, uma luz pode acender. E se você não achar ninguém para poder perguntar ou compartilhar, eu quero te dar um conselho muito mais fácil. Fique quieto por 20 minutos todos os dias, que Deus pode falar no teu ouvido. Aliás, Ele pode estar falando há tanto tempo e você não está ouvindo, porque o seu ouvido estava sempre cheio e ocupado com a quantidade de informação que você sobrecarrega aí. Sim, eu ia comentar até sobre isso, quando você referiu que as pessoas falam que elas estão sempre muito cansadas. Isso tem muito a ver com não silenciar mais a mente, né? Não silenciar a mente e não ter um equilíbrio entre trabalho e descanso. Epiteto é um filósofo estoico que viveu em torno de 150 anos antes de Cristo. Ele falava que uma pessoa que trabalha mais do que 8 horas não é um trabalhador, é um escravo. Na modernidade, a gente subverteu essa questão. Na época do meu pai, existia uma coisa que chamava de dia e de noite. Você já ouviu falar, Lu? Sim, sim. De dia e de noite era assim, ó. De dia, meu pai trabalhava. Ele saía às 8, ia trabalhar, voltava às 5. E aí, quando ele voltava, ele tomava banho, jantava, punha a cadeira lá fora na rua e conversava com os vizinhos. Aí, quando era umas 9h30, ele voltava para casa, ia dormir para acordar no dia seguinte. Então, ele trabalhava de dia e ele vivia de noite. Ele descansava, ele conversava, ele relaxava, ele fazia alguma coisa. No final de semana também, a mesma coisa. Hoje, através da acessibilidade, a pessoa não desliga. Ela acorda com o celular no criado mudo e antes de abrir os olhos, ali meio torto, ali com ramela no olho, ela já está vendo quais as mensagens que ela recebeu durante a noite. E ela só desliga quando o olho dela fecha. E tem muita gente que dorme com o celular ligado do lado ali, carregando durante a noite. Então, assim, e nos finais de semana, a mesma coisa. Então, subverteu-se essa noção. Já não existe mais o de dia e de noite. Muitos finais de semana são atropelados por tarefas. E é esse desbalanceamento que gera adoecimento. E esse adoecimento acaba causando essa infelicidade cronificada. Nós estamos propondo uma conscientização para que você possa escolher o que você quer e renasça a partir de domingo ou a partir de agora na sua vida. O que eu perdi no caminho que está me fazendo falta? Se você exercitar isso, você está se propondo ao renascimento, a essa proposta que vem pela Páscoa. Renascimento é trazer à vida aquilo que ficou para trás. Tem uma pergunta aqui, parte eu acho que você até já respondeu. Esse renascer tem a ver com identificar o seu propósito? Como identificar o propósito pessoal em um mundo tão caótico? O propósito ele é individual. E o propósito, não fica bravo comigo, tá? Eu não posso mentir com relação a isso. O propósito não é algo que você descobre. O propósito é algo que você atribui. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer como referência um sujeito chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um dos maiores livros que existe, que se chama Em Busca do Sentido. Conta a experiência dele de sobreviver a 5 campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E nesse livro ele explica que não existe um propósito pré-determinado. Você define qual é o propósito ou o sentido da sua vida. Você pode escolher como propósito você fazer ou exercitar a sua vocação de músico para poder levar a arte para as pessoas. Você pode definir como propósito da sua vida, definir, atribuir o seu amor pelos animais sendo voluntário de uma ONG.
Você pode definir como propósito da sua vida ser uma pessoa melhor a cada dia para você e para as pessoas que você ama. Você pode definir como propósito da sua vida levar felicidade para os seus filhos. Você pode definir como propósito da sua vida viver uma vida voltada a melhorar a vida do próximo, seguindo o exemplo de Jesus. Então, não existe como descobrir um propósito. Existe como você atribuir um propósito. E essa atribuição depende de uma escolha sua, da sua vontade, de você olhar para a sua vida e ver o que mais tem valor. E aquilo que tiver o maior valor, você pode direcionar, focar e determinar isso como propósito, sentido, meta. O que é sentido? É direção. Entendeu? Entendeu, Luciano? Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Mas a meditação e a respiração, que a gente foi umas lives que a gente já fez, também contribui bastante, né? Também contribui. E aí, pegando esse gancho, eu quero propor para você, Luciane, e para o pessoal que está em casa, fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de renascimento? Opa! Então, vamos lá. Então, você que está aí, Luciane, feche os seus olhos. E você que está em casa me ouvindo, feche os seus olhos. Respira profundamente. E na medida que você inspira o ar, você procura sentir uma energia positiva, paz, serenidade. E quando você expirar ou colocar o ar para fora, coloca toda a tensão, coloca para fora todo o nervosismo, todo o estresse. E você inspira a paz e você expira tudo aquilo que você não quer mais. E dessa forma, você imagina como se você estivesse trocando a energia pesada que você carrega por uma energia leve que você absorve da onde você está, que é o teu lar. Agora eu quero que você fique em silêncio 1 minuto. Imagina alguma coisa que você gostaria de se livrar. Uma mágoa que você carrega de alguém, um medo que você tem, um ressentimento, um trauma, uma dor física, emocional ou psicológica, um vício, um defeito. Visualiza isso que você quer largar saindo de você e se transformando em luz. Inspiração. Renovação. Deixa essa luz embora para bem longe de você, para que o universo possa reciclar ela. E nesse momento que você se libertou, se livrou disso que você não quer mais em você, abre-se um espaço no seu ser, na sua alma, na sua consciência. Pensa agora o que você gostaria de ter, aquilo que mais te falta, faz falta. Eu quero ter paz, eu quero ter mais coragem, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais alegria, eu quero ter mais amigos, eu quero ter mais carinho, eu quero ter mais fé. E imagine isso vindo do alto e preenchendo o espaço vazio que ficou com aquilo que você jogou fora. Sentindo agora o preenchimento dessa qualidade a partir desse pedido, eu quero que você abra os olhos. Esse exercício é um exercício de renascimento. É um exercício que você pode fazer todos os dias, onde você mata algo que você não quer mais e você abre espaço para que renasça em você algo que é importante e está lhe fazendo falta hoje.
Mas não esqueça, para que algo se materialize na sua vida, é importante que você faça a sua parte. Mude o seu hábito. Perfeito. Nossa, a gente fica até mais leve depois que faz, né? Porque parece que sai um peso e até a respiração fica melhor depois. Imagina fazer todo dia. Nossa, Se todos os dias de manhã você tirar 5, 10 ou 15 minutos antes de trabalhar para renovar o seu propósito, renovar o seu sentido, renovar o seu gosto por aproveitar bem esse dia, eu tenho certeza de que você vai ter um dia mais consciente, mais no controle, exercitando mais o seu livre-arbítrio e, com isso, tendo um aproveitamento completamente diferente. E no final do dia você vai ver o quanto um pequeno gesto de manhã de atenção foi capaz de mudar um dia que não foi nem diferente dos outros, mas você viveu e sentiu de forma diferente. Afinal, você estava lá, ativo, não passivo. Você agiu, não reagiu. Essa é a proposta para todos nós. É assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Fazer as nossas escolhas. Porque se você não fizer, você vai ser simplesmente mais alguém que repete aquilo que a sociedade diz que é adequado. E que só está te cansando. E não está te levando para esse lugar que você gostaria. sem dúvida. Excelente a live de hoje, Maurício. Saindo daqui ainda com uma tarefa, né? Um exercício para a gente incorporar no nosso dia a dia. E se não der, vou dar uma alternativa. Eu não faço de manhã. De manhã eu já acordo com as crianças, já tenho que levar, ou tenho que ir para a academia 4 horas da manhã, sei lá. Faça de noite. Antes de dormir, você pergunta para você mesmo: o que eu vou deixar morrer essa noite para renascer amanhã cedo? Essa noite, baseado no dia que eu tive hoje, eu vou deixar morrer toda a preocupação excessiva de coisas que estão fora do meu controle. E eu quero que renasça amanhã, quando eu abrir os olhos, a fé que tudo de bom vai acontecer na minha vida. Pronto. Essa noite eu quero que morra em mim toda a impaciência e irritação com as outras pessoas. Para que amanhã, quando eu acordar, eu quero que renasça a compreensão e a aceitação do próximo. Afinal, eu também quero ser amado e aceito com os meus defeitos. E você vai fazer o seu exercício. Pode ser de noite ou pode ser de manhã. Não importa. O importante é que você tenha um tempo com você. Sim. E a prática, né? Todos os dias fazendo, que vai ficando cada vez mais fácil e o autoconhecimento vai vindo, né? A prática faz o hábito, seu cérebro tem neurônios de espelho, que se você repetir algo diariamente por 3 semanas, ele entra num modo de automatização e aquilo que você faz hoje forçado, amanhã passa a ser natural e necessário. E aí você se transforma numa pessoa melhor, num curto espaço de tempo, com esforço, disciplina e regularidade. Sim. Gratidão, Maurício. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada, sim. Tá? E eu vou baixar essa live também, vou pôr nos meus canais. Então, vai estar no canal da Lu e vai estar nos meus também, para quem quiser, tá bom? Isso. Desejo uma boa noite para todo mundo. Para você, agradeço especialmente o convite. Queria desejar uma boa Páscoa para todo mundo que está ouvindo, com muito menos chocolate e mais Jesus, tá bom? Sem dúvida. Renascendo sempre. Um abraço a todos, uma feliz Páscoa. Até a próxima. Até.